Olá você aluno da EBD. Bom é estar com você aprendendo cada dia mais da palavra do nosso Deus. Não é verdade? Palavra essa que liberta, palavra que salva, palavra que edifica. Amém? O tema central da revista é Pessoas como Nós. Na lição de hoje falaremos sobre Abraão e Sara. Sara e Abraão. Pessoas como nós. Pessoas como você. Pessoas como eu. Te convido a falar com o Papai do Céu. Vamos falar com Deus? Bondoso Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu santo e excelso e soberano nome. Obrigado por estar em tua santa presença. Que a tua palavra, ó Deus, através do teu Espírito Santo, ó Pai, venha nos conduzir. Nos dê a tua direção, o teu livramento. Perdoa nossos pecados. Em nome de Cristo Jesus, ó Pai, vai de encontro a cada um dos teus filhos, ó Deus, que estão, ó Pai, ao alcance da nossa voz. E o que o Senhor possa fazer um milagre na vida de cada um dos seus servos em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e agradecemos. Amém? Amém? O versículo-chave desta lição encontra-se em Hebreus, capítulo 11, versículo 11, onde diz assim a palavra de nosso Senhor. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Né? A palavra de Deus nos fala que quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei, farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa do nosso Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 13 e 15. De todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Né? Nós sabemos que todas as promessas do nosso Deus se cumprem. E nós vemos em Josué capítulo 21, versículo 45. De todas as promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Né? E esta é a promessa que nos fez, né? E nos deu e nos dá, que é a vida eterna. Né? Que grande e gloriosa promessa essa, né? 1 João, capítulo 2, versículo 25. As promessas de Deus sempre cumprem. Né? Algumas pessoas, né? Inclusive ontem eu estava vendo um programa, né? Onde alguns estavam falando, né? A promessa de Deus ou aquilo que Deus vai fazer tarda, mas não falha, tarda, mas não falta. Não é nada disso. As promessas de Deus se cumprem na vida daqueles que o amam. Deus, quando Ele faz a promessa na vida do seu filho, na vida da sua filha, ela se cumpre. Deus não mente. Ele não é filho do homem para mentir. Na Bíblia, Deus faz muitas promessas para todos aqueles que Ele amam. Podemos confirmar nessas promessas porque Deus, Ele é fiel. E a sua fidelidade o faz, né? Ele cumprir. E Ele cumpre. Porque Deus é verdadeiro. Ele é fiel. Nele não tem mentiras. Ele é verdade, né? E, portanto, Sara, através de um milagre, ela pôde gerar um filho, né? E por ter uma vida de submissão, Sara é conhecida na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, como mãe das mulheres crentes, né? Por outro lado, Sara foi mãe em fase muito avançada, ou seja, a idade dela era muito avançada, né? Ela tinha 90 anos de idade. Foi uma mulher que superou suas adversidades, confiando
que Deus era fiel. Suas promessas, embora fosse ela estéril, né? Creu que Deus poderia fazer dela a mãe de nações. Ela acreditou e aconteceu o milagre, né? Contudo, as mães da Bíblia, ou na Bíblia, né, também não são perfeitas, ou seja, pessoas como nós, pessoas como a sua esposa, como minha esposa, né? Não somos perfeitos, né? Sara ficou muito ansiosa e tentou, né, dentro da sua ansiosidade, né, dar uma ajudinha, né, precipitada, recorrendo à sua serva Agar e para ter filhos através dela. E o que ela fez? Sara ficou muito ansiosa, tomou a atitude precipitada. Ela tomou uma atitude precipitada, né? E com essa atitude precipitada, recorreu à sua serva, né? E colocou, né, ela nas mãos do seu esposo, né? E a gente vê, né, que devido, né, àquela situação mesmo que ela vivia, né, porque ela é estéril, né? E naquela época, né, na cultura daquele tempo, a esterilidade feminina era considerada uma grande desgraça para a família. Ou seja, a mulher que não podia gerar um filho, a mulher que não podia dar à luz a um bebê, né, não era bem vista, não era muito aceito dentro daquela sociedade. Assim, né, vendo que os anos estavam se passando e a chance para poder gerar um filho, se engravidar, se desfinhavam, Sara tentou dar um jeito no jeitinho, ou seja, naquela situação, né? A promessa de Deus em nossas vidas, elas se cumprem, mas é preciso aguardar. Nós temos que esperar. Eu sei que muitas vezes sentimos assim que parece estar demorando, mas Deus, ele sabe de todas as coisas, né? A promessa de Deus, ela acontece na vida do homem, acontece na vida da mulher, no momento, no tempo certo. Portanto, é preciso confiar naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, a nossa fé tem que estar em exercício constante para com aquele que é o autor da nossa fé. É preciso entender também que, apesar de buscar uma vida em santidade, muitas vezes temos momentos de fraquezas, né? Essas fraquezas, né, como aconteceu com Sara, como aconteceu com outros servos de Deus, acontece comigo, acontece com você, acontece com todo ser vivente. No entanto, apesar desses deslizes, né, que Sara teve, né, Sara creu que o soberano Deus tem poder para fazer grandes milagres. Meus queridos, se nós fôssemos fazer uma live aqui só para poder falar dos milagres que nós temos vivido em nossas vidas, a gente ia passar aqui bastante tempo falando sobre os livramentos, sobre os milagres que Deus, né, tem feito a cada dia em nossas vidas, né? E estar vivo hoje em plena pandemia é um milagre de Deus. Deus promete e cumpre. Finalmente, depois daquela amarga experiência, né, que Sara deu à sua serva Agar para o seu esposo, Sara reconheceu que somente o Senhor poderia conceder-lhe a felicidade de gerar um filho naquela idade. Gênesis capítulo 21, versículos 6 e 7. Ou seja, depois que ela fez a sua escolha, porque a vida é feita de escolhas, e muitas das vezes nós queremos culpar, né, a Deus, queremos culpar a igreja, o pastor, né, o marido, a mulher, os filhos, né, culpar a todos. Mas muitas das vezes somos nós que tomamos a decisão errada. E isso, né, pode gerar consequências gravíssimas, né? A história de Sara nos mostra que a ansiedade na espera pelo filho pode acarretar graves consequências.
não é isso? Né? Sara tomou uma decisão por conta própria e quase pôs fim, né, à sua paz da sua família, ou seja, com o seu próprio esposo, com o seu próprio filho. Porque depois que ela ofereceu e Agar teve o seu filho, né, e ela teve o filho dela, as coisas começaram a complicar. E Sara, ela não ficou feliz com isso, né? O Senhor não precisa da nossa ajudinha para cumprir os seus propósitos. Não se esqueça, o Senhor não precisa da nossa ajudinha ou da nossa ajuda para cumprir os seus propósitos. Aquilo que Deus prometeu na sua vida, aquilo que Deus prometeu na minha vida, aquilo que o Senhor Deus prometeu na vida da igreja, vai se cumprir. Eu não dependo de uma palavra de A, B, C, D, E, F, G, H, não existe isso. É Deus e você. É você e Deus. Espera no Senhor, é o que nós devemos fazer. Nós devemos esperar no Senhor. Nós devemos nos animar, como diz Salmos capítulo 27, versículo 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Não é isso? Sara foi tomada pela mesma descrença, né, de Tomé, quando, né, lhe anunciaram a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Tomé, ele ficou indeciso. Eu tenho que meter meu dedo lá, eu tenho que saber se realmente é ele, se é Jesus. Ou seja, ele estava descrente, né? Sara ficou descrente por causa da sua idade, né? Ela falou: poxa, já sou de idade, meu esposo também, a minha madre foi fechada, como é que eu vou gerar, como eu vou ter um filho, né? Gente como nós, né? Você não duvidaria, você não ficaria, pessoas como nós ficaríamos assim, poxa, como? Né? Não tem como. Como fala o autor, né, dessa revista, né? A gente estava lendo, né? E ele diz que assim muitas das vezes, né, sou eu, também você, somos nós, batendo aquela fragilidade espiritual, né? Portanto, esperar em Deus e confiar em suas promessas é a melhor escolha. Esperar em Deus e confiar em suas promessas é a melhor escolha. Quando em Gênesis capítulo 18, versículo 12, né, riu-se Sara, né, no seu íntimo, dizendo consigo mesmo, né, depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer, ou seja, vou conceber um bebê? Como eu posso gerar um filho com essa idade? Sara achou impossível ter filhos, ou filho, né, com aquela idade avançada, pois a sua madre, como nós já falamos, estava fechada. Mas o nosso Deus, o Deus de Sara, o Deus de Abraão, o teu Deus, o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Milagres acontecem quando nós confiamos em Deus, né? Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, ainda que aparentemente aos olhos humanos tudo esteja perdido, milagres pode acontecer. A vida do homem está nas mãos de Deus. A última palavra não é do homem, é de Deus. Ela vem de Deus. Outra coisa que nos chama a atenção, entristece muito, é que no lar de Abraão, né, o hábito de mentir era uma realidade. Abraão mentiu. Tu fala que é minha irmã. Você já conhece essa história. Sara, ela riu em suas entranhas por dentro, pensou ali tal, como é que é, e foi repreendida. Né? O anjo ali, do Senhor, foi e repreendeu ela. E ela negou. Né? Ela ficou com medo, negou. Por quê? O hábito da mentira na vida de um homem ou em uma família pode arruinar também os seus sonhos. E muitas das vezes nós não sabemos o porquê. Pastor, mas quem é que não mente? Todo mundo erra. Todo mundo vai errar, não é assim? Todo mundo erra, pastor. Sim, mas nós temos que procurar evitar isso, né? Falar a verdade, né?
como o autor também ele fala na lição, seja verdadeiro, deixe a mentira, fale a verdade. Eu sei que muitas das vezes, né, a gente não quer falar a verdade com medo de machucar alguém, mas se você falar com um jeitinho, a verdade pode doer naquele momento, mas a própria palavra de Deus fala em Provérbios, né, que nós devemos falar a verdade. Fala que nós devemos falar, ser verdadeiros, né, nós devemos ser verdadeiros, né, nós não podemos chegar, né, quando você repreende alguém, como dizem Provérbios, você repreende alguém que é uma pessoa inteligente, ele vai te amar. Mas quando essa pessoa não é inteligente, né, Provérbios fala, ele não vai te amar, ele vai te odiar. Mas se ele realmente estiver ali na videira, né, ele vai falar, poxa, é importante a gente falar a verdade sim. Era impossível aos olhos humanos, né, o corpo de Sara, né, amortecido aos 90 anos, né, gerar um filho. Seu esposo 100, ela 90, 91. A coisa estava, aos olhos humanos, complicado. Mas como aprendemos na palavra de Deus, né? Quando as possibilidades humanas são inexistentes, milagres de Deus podem acontecer. Olha quantos milagres Deus já realizou na vida do povo ali de Israel. Quantos milagres Deus realizou quando Jesus estava também aqui nesta terra. E quantos milagres ainda acontecem em nossos dias. Como nós já falamos, estar vivos nesse exato momento é um milagre. Sara aceitou a repreensão do anjo e foi um canal de Deus para a perpetuidade de Israel. E nós estamos vendo aí essa guerra que está acontecendo lá em Israel. É só você pegar a história. Vamos ler Sara, vamos ler Abraão, vamos ver o porquê daquela brigalhada toda, o que está acontecendo. Às vezes, uma escolha, uma ação tomada errada na sua vida, as consequências podem ser gravíssimas, de geração a geração. A história da sua família ela pode ser mudada, né? Como diz em Salmo 89, 34, não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Ou seja, aquilo que Deus prometeu na sua vida, espera, vai acontecer. Essa experiência é você com Deus. Eu tenho a minha experiência com Deus. Cada um de nós devemos ter a nossa experiência. Nós que somos servos de Deus temos que ter essa experiência sim. Deus cumpre aquilo que Ele promete ao seu povo. Ele não é filho do homem que venha mentir. Ele não mente. Deus, Ele cumpre. Né? Muitas vezes vemos pessoas impondo um jugo, né? Onde e o que você deve fazer, né? Onde nem mesmo aqueles que estão impondo esses julgos, eles conseguem cumprir. Eles não conseguem, porque somos seres humanos, né? Não dá. Nem nos nossos antepassados conseguiram suportar. Sabe por quê? São pessoas como nós. Gente como a gente. Sabemos que a desigualdade social neste mundo é uma realidade. Eu sempre estou falando isso. Porque, meus queridos, é difícil. Você vê, eu estou falando no nosso século, né? Uma pessoa termina uma faculdade, termina uma formação. Na maioria das vezes, quando vai pegar o seu primeiro emprego ali, já paguei muito caro, né? Mensalidade alta da faculdade, 4 anos, mais pós, mais isso, mais aquilo. Aí quando vai ver o salário é pequeno, né? E a gente vê que outros que às vezes nem têm uma formação, mas devido à questão política do nosso país, aquele ganha mais do que aquele que é formado. Ou seja, é uma desigualdade. Fora aqueles que não têm estudo, né? Aí fica mais difícil ainda, né? Sabemos que a desigualdade ela continuou e continua, né? Também a gente sabe também, né? Você também tem conhecimento de que nós, né? Por sermos pessoas que erramos, que vacilamos, né?
nós sabemos que pessoas como nós, elas nos decepcionam. Você já deve ter decepcionado alguém, né? Talvez um amigo, uma amiga, uma mãe, um colega, alguém da igreja, né? Pessoas como nós também enganam, né? Quantas e quantas pessoas se aproximam da gente muitas das vezes para poder se dar bem em alguma situação e muitas das vezes para tirar proveito, enganam, dentre outros e outros e outros e outros motivos, né? Pessoas como nós também nos machucam, né? Como também nós machucamos pessoas, né? Então, nós sabemos que tudo isso acontece, mas também sabemos que pessoas como nós também nos surpreende. Às vezes é daquela pessoa que não se espera nada. Você não tem nenhum tipo de credibilidade para com ela, ela não é vista, ela não aparece. Mas isso tudo isso tem a ver com a palavra de Deus, né? É só olhar para Jesus. Como Jesus foi escolher os seus discípulos. Quem foram os seus discípulos? Ele foi atrás lá, dentro lá dos templos, os grandes maiorais? Não! Pegou um pescador, pegou outro ali que era coletor de impostos, pegou outro aqui, lá e acolá, juntou todo mundo e levou para ser seus discípulos. Então, quando você olha para o homem, a sua tendência é errar. Quando você olha para Jesus, você vai acertar o alvo, né? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Cristo, grande autor da salvação. Temos que olhar para Cristo. Não podemos olhar para o homem. Em um momento ali que você tira os seus olhos de Jesus, o momento que você tira os seus olhos daquele que é o autor e consumador da nossa fé, a tendência tua é afundar, é cair. Não é isso? O que aconteceu com Pedro? Ele pediu para ir ao encontro de Jesus, e quando ele estava indo ao encontro de Jesus, ele estava com seus olhos fitos em Jesus. Mas quando ele viu, né, que a água estava batendo muito forte, o vento também, a maré estava muito brava, o que ele fez? Tirou os olhos de Jesus e botou os seus olhos, o quê? Naquela situação que ele estava vivendo. E o que aconteceu com ele? Ele começou a afundar. Não podemos tirar os nossos olhos de Cristo. É preciso confiar naquele que nos salvou. É preciso confiar em Jesus Cristo. Nele não tem pecado. Deus, ele olhou do céu e não viu um justo na terra. Ou seja, se você olhar para o homem, eu sei que muitas vezes nós temos até querendo nos espelhar, né, como fulano, cicrano, beltrano, mas a nossa confiança deve plena sempre em Deus, sempre em Cristo Jesus, nosso Salvador. Quero terminar, meus queridos, né, essa palavra aqui, esse tema, com uma reflexão, né, que eu recebi esses dias, e eu quero compartilhar com você, né, esta reflexão, onde diz o seguinte: a diferença, ela faz você ser doce. A dor faz você ser humilde. A luta faz você ser forte. O sucesso faz você brilhar. Mas somente Deus faz você prosseguir. Somente Deus faz você prosseguir. Amém? Meus queridos, pessoas como nós, vamos olhar para Jesus. A palavra de Deus nos diz, né? Sede santos, porque eu sou santo. Deus requer de cada um dos seus filhos, de cada pessoa, santidade. Se você olhar para o homem e imitar, ou tentar imitar o homem, você pode cair no mesmo fracasso, nos mesmos erros. É preciso olhar para Jesus, autor e consumador
da nossa fé. É preciso confiar em Deus, porque só Ele faz prosseguir os sonhos que Ele sonhou na tua vida, na tua família, na vida dos teus filhos, porque Ele te amou primeiro. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus proporcione uma semana abençoada na tua vida, na tua casa, e que os sonhos de Deus possam se cumprir, mas é preciso confiar e procurar se santificar cada dia mais em Cristo Jesus, em Deus. Devemos olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe a todos. Amém?